campanhas no Brasil agora estão tomando rumo. O que eu quero dizer? Ao redor do Brasil, os candidatos a prefeito das principais capitais, das principais cidades, eles estão começando a ver que o eleitor tomar suas decisões de voto. E essas decisões estão acompanhando uma tendência que eu já havia comentado aqui, que é a vitória do Centrão nos mais diferentes estados, municípios de perfis muito diferentes, tá? Aqui em São Paulo, como nós tivemos uma espécie de pré-campanha presidencial acontecendo num contexto de cenário municipal, tá? Tivemos algo muito sui generis. Esta eleição foi muito diferente das eleições de 2020 e das eleições de 2016, tá? Em 2016 já tinha um impacto do fim da Dilma, né, se refletindo numa eleição em primeiro turno do Dória. A única vez que nós tivemos eleição em primeiro turno em São Paulo, eu acho que vai demorar muito para voltarmos até outra. E em 2020 nós tivemos uma eleição muito ligada ao tema da pandemia, portanto focada em temas municipalistas. E agora nós temos uma espécie de versão local das eleições nacionais em 26. E qual é o tema, e eu venho falando pra vocês, e é o tema dessa live, que vai dar o tom das eleições de 26. O racha da direita. Vou pedir pro Riso falar com o Júnior pra gente pegar os vídeos do Dirceu falando disso, tá? Porque parece que meu pai entrou em contato comigo telepaticamente, meu pai José Dirceu, no caso, né? Já que eu sou o Dirceuzinho aqui, claro. E ele tá apresentando uma análise similar. E o que eu já venho falando, eu comentei com vocês semana passada, o ano de 2025 vai ser marcado por um racha na direita brasileira, tá? A direita brasileira, ela vai iniciar a sua campanha nacional rachada. E não sou apenas eu falando, se Renanzinho, ou Dirceuzinho, ou se Renanzinho aqui e o Renanzão lá, ou Dirceuzinho aqui, Dirceuzão lá, estão falando a mesma coisa, veja só, é porque é pra você prestar atenção. Não tanto por mim, mas por causa dele, que o homem tá no game há muito tempo, né? Tem anos de experiência, já ferrou o Brasil com muita intensidade e definitivamente é um estrategista político reconhecido, tá? Por todo mundo. Eu acho que nós temos que reconhecer ele. Tá velho, tá acabado, tá, em grande medida tá cansado, ele mesmo reconhece isso. Mas o que eu vou pedir? Separar algumas falas dele ali, que ele explica que a direita vai estar rachada, pra gente elaborar a nossa leitura. Quer começar já com esse trecho? Esse trecho pra mim é fundamental, a entrevista que o Dirceu dá pra Mônica Bergamo. Lembrando até pra quem gosta de acompanhar as agruras da esquerda brasileira, que a Mônica Bergamo é muito próxima de Dirceu. E ela funciona como uma porta-voz dele de certas alas do PT na imprensa, tanto que ela ataca muito a Janja, porque o José Dirceu não gosta da Janja, tá? Lembrando que se o José Dirceu é um dos pais fundadores do PT e é um estrategista bem antigo do PT, ele vê o partido dele sendo capturado pela Janja, deve ser uma coisa muito dolorosa, tá? Imagina o seguinte, ô Riso, imagina, sei lá, que um dia fala alguém do MBL... o Kim, né? O Kim é um cara antigo. O Kim arruma uma namorada retardada, aí do nada ela começa a tomar o MBL, a missão. Eu vou ficar muito puto, né? Lógico. Eu vou ficar muito puto. Na verdade, se ele começar a ter o Kim um dia tiver uma Janja, sei lá o que eu faço, cara. Acho que eu explodiria eles. Tá? O Dirceu tá sendo muito elegante por enquanto. Vamos lá? Uhum. Like na live, pessoal. Vamos assistir então? Uhum. Não vejo o futuro do bolsonarismo como alternativa de governo no Brasil. Não bolsonarismo. Tanto pela existência do PR, da União Brasil, PSD, dos partidos, né, de lideranças como o Caiado e outras, como agora pelo surgimento do Marçal. Eu acho que o Marçal vai correr por dentro. Porque ele... A dinastia Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro vira um bobo da corte. Ou seja, ele corrói a dinastia Bolsonaro, mas o bolsonarismo se organiza em torno deles. Vamos ver, mas dividido. Porque o Bolsonaro tem uma liderança muito forte, tem um carisma muito forte também. Dividido. Eu acho que é um problema para a extrema-direita, o Marçal, que é para nós. Mas a direita tem uma força enorme. Porque para nós... Vai ser candidato, né? Mas não vai unida. Não vai unida para a eleição do Lula? Não vai. Não vai porque a agenda do Marçal e da direita não unifica eles. Tarcísio vai? Quem vai? Tarcísio, tudo indica que não, que vai esperar 30, né? Mas ele é empenhadíssimo em destruir o Marçal, né? Porque ele sabe que o Marçal rompe na base, divide eles na base. Isso eu tô assistindo de camarote. Zé Dirceu falou. Eu concordo em quase tudo. Eu acho que, obviamente, ele tem uma leitura mais distante do jogo do que da gente. A gente faz parte do campo da direita, tá? O que ele tá prevendo? Tá? O grande estrategista das esquerdas brasileiras, ele tá dizendo, ele está afirmando
que a direita vai desunida para as eleições de 26 e ele termina afirmando que vai assistir isso de camarote. Por quê? Porque isso lhe dá prazer. Por que isso lhe dá prazer? Porque isso é uma espécie de derrota, um debacle do campo político adversário. E ele fala o seguinte, que o Marçal é para a extrema-direita, no caso o Marçal é para os Bolsonaro, o que os Bolsonaro foram para eles, ou seja, uma dor de cabeça, um problema constante, uma guerra constante. E assim, é verdade. É verdade. E lidemos com isso porque este é o grande tema do dia. O nosso campo político, que eu cada vez menos chamo de nosso, eu coloco o MBL como algo alternativo a esse processo como um todo mesmo. Eu não consigo me colocar numa mesa com essas pessoas. Eu acho todas essas pessoas asquerosas, do bolsonarismo ao Marçal, são todas pessoas asquerosas, tá? São seres que estão usando um eleitorado sensacional, que é o eleitorado antipetista. Eu digo sensacional porque é o eleitorado que não tá vendendo o voto dele. É um eleitorado que pratica o voto de consciência, é um eleitorado realmente preocupado com temas maiores, não tá preocupado com o próprio estômago. Não é o eleitor do Lula que tá no fim do dia preocupado com questões, vamos dizer, de sobrevivência alimentar. Tá? E esse eleitorado preocupado com o Brasil acaba caindo, né, vamos dizer o pior dos destinos, em gatilhos emocionais dos mais perversos por parte de figuras grotescas do bolsonarismo, agora a esse grupo de influenciadores ligados ao Marçal, e acaba sendo usado, tá, como um preservativo que vai ser abandonado no chão depois. E é isso que você precisa tratar. O eleitor é tratado dessa forma. Porque a forma como esse eleitor está sendo tratado ao longo dos últimos anos é uma das maiores bizarrices. Eu me peguei esses dias, né, vendo as críticas que fazem ao MBL sobre essa questão de Xandão. Né? Ah, não, o Kim não assinou um pedido de impeachment pro Xandão. Eu acho isso muito cômodo por parte do bolsonarista, que em 2019 poderia ter enfrentado Alexandre de Moraes de verdade, né? Não só Alexandre de Moraes, podia ter enfrentado a questão STF de verdade, quando a correlação de forças era outra. O Bolsonaro era presidente da República, tinha acabado de entrar, Lava Jato ainda vigorava, tá? Havia ainda aquele clima, e aí ele optou por trocar tudo isso, todo aquele fenômeno de 14, 15, 16, 17, 18, pela salvação do filho corrupto dele. Aí eles tomam todas essas decisões merda, e aí chegam aqui, fazem um pedido de impeachment inócuo, que não serve pra nada. Eu volto a colocar, não existe nenhum processo de impeachment, nem pedido de impeachment, não. Isso é uma grande invenção, tá, do bolsonarismo pra ficar enganando o próprio eleitor e pra outras coisas que eu vou mostrar hoje na live, tá? E aí jogam, mas o MBL, eu não tenho que me posicionar sobre uma não realidade. É igual assim, Riso, qual a sua posição sobre a declaração de guerra do Brasil contra a China? Você tem uma posição? Não, o Brasil não vai declarar guerra contra a China e o Brasil sequer tem condições de participar de uma guerra contra a China, certo? Certo. Você não tem posição nenhuma sobre isso. É igual falar da guerra dos bolsonaristas contra o Xandão. Não tem guerra dos bolsonaristas contra o Xandão, não tem nada. Tem um teatro. Aí você quer o quê? Que a gente se posicione pra gente ter danos que a gente não criou. Não é culpa nossa a existência desse problema. Danos de um problema que a gente não criou. É meio ridículo essa situação toda. Por quê? Porque a forma como o eleitor é tratado é sempre farsesca, ridícula. É sempre tratado através da falta de respeito pura e simples. Tá? Então quando eu vejo assim, não, um bolsonarista quer saber. Você não quer saber de nada, velho. Eles estão fingindo que eles estão numa guerra com o Xandão. Há uma gigantesca fingição, e essa fingição é utilizada o tempo todo para os fins particulares mais baixos e comezinhos desses caras. Eu vou mostrar aqui pra você que é o tema do título da live, tá? Porque assim, eu não consigo acreditar numa parada dessas. Eu não consigo acreditar que a coisa caiu nesse nível e que, vamos dizer, na direita, lá nos conservadores, isso não fica aparente. Você vê que o Zé Dirceu já percebeu esse jogo. E esse jogo, ele é aparente, ele é claro, porque um monte de filha da puta, a começar pelo Nicolas Ferreira, deixa isso tudo muito aparente, tá? Vamos começar. É óbvio que há um teatro envolvendo o suposto impeachment de Alexandre de Moraes. Não haverá impeachment nenhum de Alexandre de Moraes. Haverá apenas um teatro para entreter o eleitor, dado que o eleitor começa a perceber que o bolsonarismo está se esvaziando de força, porque o bolsonarismo só finge fazer as coisas e não faz nada. E aí eles precisam fingir agora uma luta. Aí o Nicolas fala que vai barrar coisa na Câmara, não vai barrar porra nenhuma. Aí eles entram com um pedido de impeachment envolvendo deputados que não resolve porra nenhuma, nem existe pedido de impeachment de deputado. E campanhas agora pra pressionar o PSD, e eu quero falar disso agora. Porque a campanha, a suposta campanha que estão fazendo contra a favor do impeachment do Xandão, que é contra o PSD, o que é muito, muito cômico, não é isso. Corta pra 2. Esta aqui é... Corta pra 2? Ah, só não. Tá, então não tem não. Esta é uma campanha para atacar o Tarcísio. Eu discordo com o José Dirceu falou, o Tarcísio não é candidato. O Tarcísio isso é considerado pelos próprios partidos do Centrão, partidos que inclusive estão na base do governo Lula, então o Dirceu sabe disso. O Tarcísio é o principal nome para concorrer contra o Lula nas eleições de 2026. Isso é óbvio.
tá? E isso é o tipo de coisa que o Dirceu não quer ficar deixando claro, porque obviamente o Tarcísio é muito possivelmente o único candidato a derrotar o Lula nas eleições de 2026, tá? Então, o Tarcísio candidato é o pior cenário possível. E para o Dirceu, é interessante o racha na direita, e ele falou que isso está acontecendo de camarote, porque a direita se racha, né, e o Lula consegue cravar uma reeleição, que é o que eles precisam. O Lula não vai chegar com grandes números para as eleições de 2026. O Lula vai ter que chegar, dependendo, para ganhar das eleições, da fraqueza do campo adversário. Por exemplo, se o candidato no campo adversário é um Marçal, brigado com o bolsonarismo, os dois vão fracos no segundo turno, o Lula crava no segundo turno, tá? Então, o Dirceu, ele não tá apenas analisando, ele tá jogando. Só que eu quero comentar sobre o que a direita tá fazendo. Vamos pegar a análise do Dirceu e vamos pegar a análise do Dirceuzinho e vamos colocar junto. Riso, põe lá o Nicolas. O Nicolas abriu essa campanha. Vocês precisam ver isso aqui, que isso aqui é um dos casos de disfarçatez mais bizarros de todos. O PT é o nosso inimigo, você já sabe. Mas que tem um escondido debaixo do seu nariz, você nem imaginava. E chama-se PSD. Olha que curioso. Qual a relação entre os ministérios do governo Lula da Agricultura, da Pesca e de Minas e Energia? Todos os 3 ministérios são do PSD. Na eleição para colocar o comunista do Dino no STF, um partido garantiu 15 votos para ele. Sabe pausa. qual? Até aí o MDB também tem ministério, União Brasil também tem ministério. Veja, eu jamais vou fazer nenhuma defesa pública do PSD. Pra mim o PSD é uma bosta. Uma bosta. Mas ele é um partido do Centrão que estava no governo do Bolsonaro. Ele vai esquecer que o PSD também estava lá? E nem tô falando isso como crítica aos Bolsonaro. Tô só falando que ele não descobriu nada demais. Veja só o que eu estou mostrando pra vocês. Você não tá mostrando nada. É uma realidade que todo mundo conhece. E o próprio Nicolas sabe que, cara, pelo menos 30%, de 20 a 30% dos deputados do partido dele, do PL, votam com o governo Lula. E que o PL em vários estados do Nordeste está com o governo Lula. O Nicolas sabe disso. Vai ficar fingindo? É óbvio que ele tá fingindo. Isso aqui que ele tá falando é só conversa pra boi dormir. Mas tem uma maldade implícita. Vamos lá. Olha que curioso. PSD. CPMI do dia 8. Que curioso. Ele descobriu, até hoje né? Não temos descobriu algo. Imagens das câmeras. Não foi convocado nenhum vândalo. Bolsonaro foi indiciado e 17 anos de cadeia para baderneiros. Olha que curioso. Sabe de qual partido era a relatora? PSD. Sabe qual era o partido com maior número de deputados e senadores da comissão? PSD. São 36 senadores a favor do impeachment de Moraes e a favor da democracia. Já se perguntou por que esse número não aumenta logo? Já que os crimes de Moraes estão claros para todo o Brasil? Olha que curioso. Dos 31 senadores indefinidos, 10 são do PSD. Olha só, e 2 são ele tá criando a falácia da falsa causa. Não é porque eles são do PSD que eles são contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Você está criando uma falsa correlação. Eu volto a colocar, os nomes do PSD estão amarrados no governo federal e também são contra o Xandão, porque o PSD é um partido centrão. O PSD é um partido centrão. E ele, enquanto partido centrão, também votava com o Bolsonaro. O Fábio Faria era de qual partido, Riso? PSD. O ministro Fábio Faria, que andava pra lá e pra cá com o Bolsonaro, ele era do PSD. O PSD é um partido do centrão. E os partidos do centrão se destacam por estarem em todos os governos, não importa se direita ou esquerda, e também por terem boas relações com cortes superiores, dado que os políticos em si estão lá para fazer negócios e também estão encalacrados com problemas jurídicos, então eles precisam rodar bem na... É isso. Agora, se você pegar, por exemplo, curiosamente, parlamentares que estão em outras legendas no Senado, e nessas outras legendas eles são, vamos dizer, figuras não típicas de centrão, aí eles podem votar a favor da queda do Alexandre de Moraes. Mas não é pelo fato exclusivo de estarem no PSD. Até porque tinha gente que estava no PSD e comprava... E eu vou mostrar alguns que o Nicolas vai ficar muito incomodado. Gente do PSD que ele aprova. Vamos lá. Faltam somente 5 favoráveis para que o impeachment de Moraes vá para frente. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que defende regulamentação das redes, que nada fez contra as graves denúncias feitas pela Folha sobre os crimes de Moraes, que nada fez contra a medida criminosa de Moraes de derrubar uma das maiores redes sociais do mundo, o X, antigo Twitter, que instalou a CPI da Covid, mas não pauta o impeachment de Moraes. É de qual partido? Olha que curioso. PSD. Por fim, um hacker acusou um homem de ter o contratado para espionar Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo. Quem é esse homem? Gilberto Kassab. Olha que curioso. O presidente do PSD. Vários locais, como Curitiba... Novamente, ele não consegue provar isso. Foi uma teoria conspiratória que estava rolando alguns meses atrás. Exigiram que o Tarcísio fizesse a investigação disso.
como forma de arrumar uma briga do Tarcísio com o próprio Kassab. Eu não que vou defender novamente nem Kassab nem Tarcísio nisso. Pra mim a relação deles é uma relação muito formal, muito pragmática que eles têm aqui em São Paulo. Eu acho o avanço do PSD aqui em São Paulo muito ruim. O PSD, eu volto a falar, é centrão puro e simples. O PSD é o partido talvez mais profissional do centrão. Tá? Ele é profissional no centrão. Mas vocês vão entender a intenção do vídeo. Vamos lá. Os prefeitos estão no PSD e são candidatos de fato da direita. E por esse motivo peço para que você avalie e não generalize. Afinal, temos exceções. Olha só. Então é o seguinte, ó. Tem exceções no PSD. Mas quando ele pode fazer a generalização total e completa, aí ele faz. Aí a gente vai, mas não põe. Você já pôs na tela? Não. Não põe na tela. Deixa ele falar, porque é muito engraçado, Tá né? Como é que funciona esse game das exceções. Só um negócio, pessoal, presta atenção, tá? O vídeo vai avançar. Esse vídeo não é sobre o Alexandre de Moraes, tá? Não é sobre o Alexandre de Moraes. Mas então, o que fazer? E como fazer? Aqui vai uma dica de ouro. Não vote no candidato que está sendo apoiado por esses senadores, que estão indecisos do PSD sobre o impeachment de Moraes. Ângelo Coronel, da Bahia. Benê Camacho, do Maranhão. Daniela Ribeiro, de Paraíba. Irajá, de Tocantins. Jussara Lima, do Piauí. Mara Gabrilli, de São Paulo. Margarete Buzetti, de Mato Grosso. Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Sérgio Petecão, do Acre. Zenaide Maia, Rio Grande do Norte. Se os candidatos à prefeitura do PSD não querem o boicote à sua candidatura, que eles peçam ao seu senador que se posicione a favor da democracia e seja favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, o Kassab está apoiando a candidatura de Nunes em São Paulo. Está na hora de Kassab tomar uma posição. Ou se Vocês estão entendendo onde ele vai chegar, né? Olha a volta que o cara dá pra ajudar o Pablo Marçal aqui em São Paulo. Vamos lá. partido apoia a democracia e seja favorável ao impeachment do Moraes, ou a direita não votará no seu candidato em São Paulo. Que o PSD tome... Pausa. Então agora o final do vídeo é o seguinte, ele vai lá e desloca tudo para São Paulo. Ele deu uma volta, criando algumas falácias de falsa causa, estabelecendo as exceções só quando elas são convenientes a ele. Então é o seguinte, tem alguns candidatos de direita. Entendi, esses candidatos escapam a essas qualificações, entendi. São critérios quase, vamos colocar aqui, personalíssimos do senhor Nicolas, né? Que eles são de direita, certo? São figuras de direita. E aí, aqui em São Paulo, o problema é especial. Então não é pra votar no candidato Kassab aqui em São Paulo. Vamos lá. Sua posição. Caso contrário, o Brasil inteiro lutará contra o partido que sustenta a ditadura de Moraes, PSD 55. O inimigo que estava escondido até agora. Vamos lá, amigos. Só começar aqui, né? Este vídeo aqui, para vocês entenderem, é um ataque para mobilizar a base bolsonarista contra o Nunes. E este vídeo ele não tem nenhuma função do ponto de vista eleitoral ligada a candidatos que envolvam o PSD, porque esse vídeo, na prática, ele não vai fazer diferença para os candidatos do Nordeste apoiados pela maior parte daqueles senadores. Vocês virem aquela lista que ele passou dos senadores, a maior parte daqueles senadores, eles estão, tirando a Mara Gabrilli aqui de São Paulo e uma lá do Mato Grosso, estão em regiões que vota-se na esquerda. Já são senadores ligados ao Centrão, são todos governistas, nem todos estavam com o Bolsonaro entre 2018 e 2022, mas algum deles jogavam junto com o Bolsonaro quando necessário, tá? E, curiosamente, o foco dele é direcionado total e completamente a São Paulo. Você percebe que o Nicolas, tá, está jogando quando a gente checa uma coisa. Bota a imagem lá. Aquela do candidato. Aqui. Que dia é hoje, Riso? 23 de setembro. Hoje, no dia 23 de setembro, o Nicolas está em Londrina. Sabe o que ele está fazendo em Londrina? O quê? Ele não foi apoiar, sei lá, ele não foi comer um churrasco em Londrina. Ele foi apoiar o candidato Thiago Amaral, tá? Que curioso, do PSD, a prefeito de Londrina. O Thiago Amaral é filho de uma das famílias mais corruptas da política do Paraná.
O pai dele é do Tribunal de Contas. Todo mundo sabe que se você se mete contra alguém da família dele lá no Paraná, é perseguido. Tem aí? Tem imagem, ó. Não, eu tenho isso aqui ainda, ó. Isso. Aqui, ó. O Nicolas falou, tem algumas pessoas que são de direita, né? Curiosamente, o cara que ele tá apoiando era do antigo Partido Socialista Brasileiro. De quem? Ué, da Tabata Amaral, De quem mais? sei lá, do menino lá de Recife, do João Campos. De quem mais? Não sei. Bota aí, que agora você tá me pegando. Quem você tá colocando de interessante? Não tinha um senador lá? Eles têm alguns senadores, mas qual... Tinha um senador, não tinha? Não sei, você tá me pegando. Qual senador do PSB que... É uma coisa... Lagarto? Não. Não era? Lagarto? Meu Deus, eu tô... Rinoceronte? Não. Dino? Não, o Dino era do PCdoB. Não. O Dino foi pro PSB? Foi do PSB. Você tem certeza? O Opa. Dino era do PCdoB, Riso. Aqui, filhão, aqui, ó. Ah, é verdade! Opa, vejam só, eu posso criar agora uma teoria conspiratória. Eu não sabia que ele se mudou pro PSB. Opa! Realmente não sabia. Aqui, ó, o Riso me pegou no pulo agora. Então podemos criar uma teoria conspiratória já nisso. Então veja só, o Thiago, bota ali, tá? Desculpa, Renan. Nossa. Eu tô só que você não sabia. A despedida de Flávio Dino do PSB antes de tomar posse do... Pois é, amigo. O senador Flávio Dino estava no PSB antes de tomar Aí posse. puxam umas coisas. Preciso revelar a verdade. Como o PSB se junta a Nicolas Ferreira para espalhar o socialismo na América do Sul. E eu vou falar, sabe qual o plano, tá? Qual? Isso tudo é um plano do PSB para fazer o Nicolas, na verdade, tirar o Alexandre de Moraes, Lula fazer outra indicação para apoiar o Dino. O plano socialista da América Latina para te enganar. É isso, você cria uma teoria conspiratória tirada do cu. Peguei, juntei uns fatos novos, mas o fato é o seguinte. Vamos lá. O Alckmin também, só pra lembrar. O Alckmin também, o vice do Lula. Opa. Né? A real. No Brasil, num país que o sistema partidário é completamente caótico, você tira qualquer teoria, né, do seu reto, tá? E aí você elabora a teoria conspiratória que você quer. Então, saia da teoria, porque assim, a gente acabou de elaborar uma outra teoria muito boa, tá, Riso? Parabéns, foi sua teoria aqui. Obrigado. Parabéns, ó. Criamos aqui o Riso podia montar um vídeo agora. Veja só, vou contar pra vocês o plano que Flávio Dino tem para tomar o controle do STF. Nicolas, candidato a prefeito de Londrina, PSB, Flávio Dino, Geraldo Alckmin. Cara. Então vamos lá. Vamos voltar. Aquele candidato que o Nicolas está hoje em Londrina, e assim, a disfarçatez é nesse nível, ele está hoje em Londrina apoiando, é um cara que era do PSB, do Flávio Dino, e aí ele se tornou bolsonarista de ocasião, entrou pro partido PSD do Kassab, tá? Mas de acordo com o Nicolas não tem problema, porque de acordo com o Nicolas ele é de direita. Mesmo não sendo, até ontem, mesmo sendo os políticos de centrão mais corruptos do Paraná, tá? Todo mundo sabe da família dele. Mas bem, né? Esse sujeito aí é, de acordo com ele, aprovado. O teu problema é em São Paulo com o Gilberto Kassab. Então, Nicolas, por que você não fala o seguinte? Sabe, o Kassab é secretário do governador Tarcísio. Sim. O Kassab, você quer fazer ligações, Nicolas? O Kassab é secretário do Tarcísio. Então o Tarcísio tá jogando com o Xandão. Fale logo que o Tarcísio tá jogando com o Xandão. Porque o Alan dos Santos, que tá apoiando o Marçal também, veio a público recentemente falar que o Tarcísio tava jogando junto com o Xandão. Então fale logo, olha, isso aqui é uma guerra ao Tarcísio, isso aqui é uma forma de apoiar o Marçal. Então o Nicolas tá vindo a público de maneira muito suja, diga-se de passagem, tá? Atacar o governador Tarcísio, que vamos colocar aqui, a alternativa que tem para as eleições de 2026, tá? Gostem ou não, eu não tenho relação com ele, não o conheço, honestamente, tive discordâncias com ele, muitos termos, mas assim, é o nome que tem, e tem uma convivência civilizada, tá? O ponto é, o que interessa a esse rapaz fazer esse racha? E mais, por que o bolsonarismo não percebe isso? É óbvio que o Nicolas tá jogando. O Nicolas já fez ataques públicos e diretos ao Tarcísio, quando o Tarcísio falou que votaria nulo, tá? O Nicolas vem marcializando, inclusive em cima de caminhão de som, tá? O Nicolas, pode botar na tela, é da Lagoinha, e ainda que o Marçal não seja oficialmente da Lagoinha, o Marçal tem parcerias com a Lagoinha, especialmente naquele caso, não é nem mal explicado, aquele caso
flagrantemente criminoso em Angola, do dinheiro que foi captado e não foi usado, e não foi destinado para aquilo que deveria ser, que era para construção de casas, né? Era uma empreitada da Lagoinha, Marçal joga com a Lagoinha, a ONG era da Lagoinha, o Nicolas é o melhor amigo do cara da Lagoinha. Então tá aí o jogo, assim, honestamente, só não vê quem não quer. Tá aí o jogo político pra 26, em que quem promove o racha lá na direita bolsonarismo é ele, tá? Veja só, isso aqui é de quando? De ontem, 22 de setembro? Ontem. Alan dos Santos. Que já declarou voto no Marçal. Que já declarou voto no Marçal. Pautas das reuniões do Tarcísio Gomes de Freitas hoje. Moraes, Boulos. O Tarcísio está pior do que se imagina. Galera, o que eu tô falando, assim, ó. Eu não sou bolsonarista. Para o MBL, vou contar um negócio. É bom que o Nicolas faça isso. É bom que surja o Marçal, porque a direita racha. E eu acho que pro nosso projeto político, é bom que eles rachem. Eu não sou nenhum entusiasta dos caras. Agora é o seguinte, não venham fingir, tá? Que existe assim, essa corrente aqui, eles estão querendo enfrentar... Não querem nada! A luta contra o Alexandre de Moraes é uma mera desculpa para a autopromoção e para a disputa por espaço político. Uma luta inócua que não tá acontecendo, que não tá rolando guerra nenhuma contra Alexandre de Moraes. Essa luta inócua é instrumento, aqui ó, de um jogo de forças, tendo em vista as eleições de 26. Só isso. E assim, me espanta, cadê o Kim Paim? Cadê os bolsonaristas? Cadê o Eduardo? Esses caras são fracos, cara. Nunca que uma porra dessas aconteceria conosco. E assim, nós vamos ocupar espaços de poder muito maior do que nós temos hoje. Nós montamos partido e eles não. Nós temos uma linha, eles não. Nós vamos crescer nessas eleições. Tá? O destino, o futuro é nosso. Ninguém vai parar nosso destino. Só que aqui não tem bagunça. Se um sujeito começa a jogar esse jogo sujo dentro do MBL, ele já teria se tocado pra fora. Mas nós perdemos muito. Perca, que a gente comece do zero. Entendeu? Mas não dá. Esse tipo de jogo interesseiro e rasteiro não dá. E aí eu volto a colocar o cenário aqui em São Paulo, né? O Tarcísio tendo que fazer o enfrentamento praticamente sozinho ao Marçal, agora que o Bolsonaro começou a se posicionar, e esse rapaz fazendo esse jogo sujo do próprio Marçal, tá? É muito bizarro. O que você botou essa biblioteca aí? É que seu dossiê tá muito bom, Renan. Eu precisava botar isso daqui, ó, você com fundo verde ali, ó. Eu quero saber quando meu amigo Kim Paim vai se posicionar sobre isso, mesmo. Da indireta não dá, tem que falar mesmo. E eu não digo isso porque é bom pra MBL eles racharem, porque eu acho que é bom. A posição do MBL é muito clara. Eu acho esses caras oportunistas e o MBL é claramente anti-Marçal. Aqui o papo é reto, entendeu? Então, por exemplo, meu querido amigo Kim Paim lá da Austrália pode saber, não gosto de vocês nisso, não gosto do Marçal, vocês sabem a nossa posição. Agora, esse jogo de puta que os outros fazem, esse jogo de dissimulação, isso é um jogo de dissimulação do mais vagabundo, de manipulação. Aí o que vai acontecer? Alguém vai acreditar nessa guerra? Já tem alguém querendo enfrentar o Xandão, achando que tá sendo um herói, motivado por esses berros aí de pseudo-enfrentamento a ele, tocado por Nicolas e companhia, e aí vai preso, se ferra. E aí os outros continuam deputados, senadores, pensando na próxima eleição. Eu volto a falar, tem um monte de gente presa que acreditou numa guerra que os outros não estavam lutando. Que estavam fingindo, ganhando like, se elegendo. Vamos ver lá o grande Constantino. Do Gaia. PSD, posição no Senado, tentando fazer sua parte. Esbarrando em quê? No centrão fisiológico. Nos canalhas do PSD. Não vote 55, como a campanha do Gaia. PSD é cúmplice do Alexandre de Moraes. Quem é do PSD? O Kassab, que está no governo do Tarcísio, em São Paulo, e o Rodrigo Pacheco, cúmplice do Alexandre de Moraes, que está cético com o Alexandre de Moraes. O Gaia revelou que na conversa com o Musk, ele disse, eu não recuei, eu preciso temporariamente fazer isso. Não sei se deviam ter revelado isso, né? Mas o Alexandre de Moraes está cético com a decisão do Elon Musk. Tomara que seja um xadrez 4D de um bilionário genial que dá marcha ré em foguete. Porque se for algo diferente, se ele jogou a toalha e cansou, nós estamos lascados. Ele deu a entender, né, que o malabarismo foi mesmo em relação ao Brasil. Ele deu. Qualquer mágica suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia. Só que não deu muito certo. Teve que recuar. Pausa. O Constantino acha que isso aqui era um recado do Alexandre de Moraes, sobre Alexandre de Moraes? Volta. Nossa, que bobo. O Musk, assim, a turma do Musk, turma da tecnologia, costuma usar muito. Essa é uma frase antiga, tá? Essa frase não é de agora. E ele já usou essa frase anteriormente
E isso não está no contexto do Xandão. Vocês não podem esquecer que o Musk, assim, a vida dele agora tá ligada muito no crescimento da SpaceX, tá? Nós já tivemos pelo menos 2 lançamentos da Starship esse ano, tá? Ele tá lançando agora os pés da Starship, então tem novidades, tá? E muita gente, ele mesmo fala que essa confusão entre mágica e tecnologia é uma coisa antiga e tal, babá. Isso não tem a ver, sei lá, entre briga dele com o Alexandre. Puta, os caras estão, sabe quando os caras começam a querer ficar interpretando tudo? O Constantino tá parecendo agora aqueles fãs do Bolsonaro que viam ele com uns copos na mesa, um elástico, uma caneta e... veja só! Para, Constantino. Para. Agora, o que me interessa é o seguinte. Por que o Rodrigo Constantino está fazendo ataques ao Tarcísio? Qual o motivo do Constantino estar organizando estes ataques? Estou sendo bem direto. Há uma razão do ataque ser coado por ele, da postura ser a mesma com o Nicolas, deles procurarem um elo que conecte Tarcísio à causa pró-Xandão. Tá, eles criaram essa história envolvendo o PSD e eu acho muito engraçado porque é o seguinte, o Bolsonaro enfrentava o Alexandre de Moraes, ou supostamente enfrentava o Alexandre de Moraes durante seu mandato de presidente da República, certo? O PSD tinha no mínimo um ministro no governo Bolsonaro. Procura se tem mais. Galera, dê um Google aí. Quantos ministros tinham do PSD? O Fábio Faria era um. Talvez tinha pelo menos... tinha mais outro, tinha pelo menos 2. Tá? E aí, qual é a história que vem entendendo? Não, porque com o Bolsonaro é diferente, ele tava... Não, cara, talvez a gente pode partir, vamos dizer assim, às vezes a gente acredita em grandes teorias, mas às vezes é o mais óbvio sendo óbvio. O PSD é um partido centrão, ele vai estar no governo do Bolsonaro, ele vai estar no governo do Lula, ele vai estar no próximo governo, porque a vida dele é ser governo. Ele vai ter também apoios a políticos dos mais diversos estados. Necessariamente, como todos os casos do Xandão, ele vai ter uma grande relação com a Suprema Corte, tá? E é isso. A Tereza Cristina. Não, de baixo aqui, isso não, depois não, dela. não, é verdade. Marcos Montes. Verdade. Tem mais? Foi só esse? Acho que só esse. Esse e o... É que eu acho que a Tereza Cristina um dia foi do PSD. Não me confundi. Não, tô confundindo ela, que era do Agro, também com a mãe do Irajá. Esqueci o nome dela. Cátia Abreu. Confundindo. Falei besteira aqui. Tem vários secretários aqui. Secretário adjunto isso, secretário especial daquilo, que era do PSD. Uhum. Ponto é o seguinte, tinha ali 2. Tá lá, 2, cara. Tinha. Então eu vou criar teoria conspiratória? Não, então menos com as teorias conspiratórias, cara. Porque isso aqui, assim, falem apenas, vocês estão arrumando subterfúgios para atacar o Tarcísio e fazer campanha pro Marçal. Por quê? Aí eu vou explicar pra vocês, tá? Tem a 2, vou cortar pra 2 aqui, tá? Corta pra 2, fiote. Papo reto, tá? Não sou apenas eu falando, como vocês viram no começo da live, é a análise do maior interessado, tá? Na direita naufragar em 2026, a análise do próprio Dirceu. A direita vai rachada. Essa eleição de 24 não é sobre São Paulo, é sobre a eleição presidencial de 26. Se o Tarcísio vence com o Nunes a eleição municipal de São Paulo, a turma marçalista e o racha que eles estão causando vai ser altamente abalado para 2026, tá? Mesmo havendo uma construção que está muito óbvia, pintando entre Pablo Marçal e o partido União Brasil. E eu falo isso tranquilamente. Eu tenho... Boa parte dos membros do MBL são candidatos pela União Brasil, tá? Então eu jogo que pascaralha, como se diz em bom português. Tá aí, ele vai querer... É o caminho, assim, ideal. Blinda no judiciário, tempo de TV, dinheiro, porque ele vende que é bilionário, mas usa o dinheiro dos outros o tempo todo, tal. Beleza. Vamos seguir o jogo. A quem interessa esse racha? O Nicolas quer ser candidato à presidência da República. O Nicolas quer ser candidato à presidência da República. E ele pensa, obviamente, em diminuir a força da família Bolsonaro, diluir e crescer. Honestamente, eu não tô nem recriminando isso, nem pra recriminar ele ter esse desejo. É natural, ele é um cara grande, tá famoso, sabe que a família Bolsonaro é limitada e ele quer assumir o lugar deles. Tá? Não é um julgamento moral, porque eu não sou bolsonarista. Tá na tela? Vamos lá. Não, você nem botar na tela. Assim, ó. Assim como eu disse no vídeo, para poder avaliar e não generalizar, que nós temos excelentes pessoas dentro do PSD, como o pessoal de Londrina, de Curitiba, o governador, né, do Paraná, o Ratinho, uma pessoa excelente também. Ou seja, o nosso ponto focal é aqueles que não estão se posicionando pela democracia, que são os senadores. Assim como eu disse no vídeo... Ué, mas calma aí, cara. Eles são membros do PSD, do Kassab. E aí, juntos, por que... Então, a tua teoria, ela fica de pé pra alguns, mas não fica de pé pra outros. Qual é o critério da tua teoria? A tua teoria, ela
vamos dizer, ela afeta apenas quem você quer que ela afete, é isso, né? Isso não é uma teoria, Nicolas, isso é só uma justificativa mal ajambrada. É isso, pronto, justifica isso, o ataque de maneira mal ajambrada. E assim, esse tipo de gente sabe que vai colar. Meu ponto é o seguinte, eu não recrimino eles, isso é problema deles, tá? Quem criou o bolsonarismo sob essa lógica baixa, tá? De um conjunto de interesses que vão, vamos dizer, se amarrando ao redor da personalidade do Bolsonaro e conforme ele enfraquece isso racha, foram eles, isso não é problema nosso. Nós não somos construídos com base nisso. Nem podemos, nem seremos. E se for pra ser diferente, eu volto a falar, eu fecho a MBL, eu encerro a missão. Não só eu, quando eu digo isso, o Kim encerra, o Arthur encerra, o Guto encerra. Nós não somos feitos desse material. Se for pra se tornar isso, nós paramos. Então, esses sujeitos... O problema é assim, esses sujeitos vão nos levar à reeleição do Lula em 2026, tá? Essa é a real. Esses sujeitos vão nos levar à reeleição do Lula. E eles têm medo, imagino eu, tá? Não só do racha do Bolsonaro, porque naturalmente o Bolsonaro não será candidato em 2026. Então eles têm medo do Tarcísio ganhar, porque o Tarcísio ganhar representa uma nova sucessão ao bolsonarismo e uma nova forma de se articular dentro da direita que o Tarcísio faria num governo dele. E aí, isso pra eles é ruim. Isso pra eles é ruim. Eu não vou vir com argumentos, veja só, porque eles fazem contra a gente esse argumento, né? Ah, votou nulo porque não pensa no Brasil. Eu poderia falar assim, isso é ruim pro Brasil, que não sei o quê. Eu não vou entrar, tá? Porque eu não vou ser desonesto aqui, não vou ficar jogando esse jogo. Eu vou ser honesto, tá? Eu não sei se é bom, tende a ser bom um Tarcísio ganhar a eleição presidencial em 26, dentro do cenário atual, tá? Mas não é sobre isso. É sobre um jogo que manipula as pessoas dentro de causas que são cada vez mais fictícias. Vamos lá. Quem é que tava gritando de brabão lá quando o Bolsonaro perdeu a eleição em 22 e motivou as pessoas a irem pra frente de quartéis, depois gerou direta e indiretamente o dia 8 de janeiro? Quem ficou bradando que as eleições eram fraudadas? Tinha uma turma que fez isso, certo? E tinha, assim, as turmas se dividiam em muitos critérios. Um dos critérios era a assunção de risco. O Nicolas não assumia nenhum risco depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. Lógico que foi o deputado mais votado do Brasil, ele vai falar que a urna não funcionou. O Nicolas não assumiu esses riscos. Mas ele também não veio a público, né? Falar, pessoas, saiam de frente dos quartéis que é muito perigoso. Vai dar merda. Não, ninguém fez isso. Ele não fez, ele só ficou no dele, que é procurar uma zona de conforto em que ele não gera danos pra si próprio, mas também não gera brigas desnecessárias. Então ele não brigou com o alto comando que tava louco, querendo aquela maluquice de golpe de Estado. Não, ele ganhou e segurou o dele. Agora ele se posiciona porque a correlação de forças alterou. E a família tá mais fraca porque há uma nova liderança que pinte. Uma liderança que pode o beneficiar no longo prazo. Tem um jogo de filho da puta ali acontecendo agora, tá? Você que nos acompanha, você repudia o bolsonarismo. Então não é sobre você diretamente, porque o seu projeto político é o nosso projeto político. E o nosso projeto político tem prazo de maturação e ele não esconde que tem prazo de maturação, porque ele é um projeto que está vindo de baixo para cima. Ele é um nicho menor da direita, que está aumentando e vai aumentar, e vai ter partido e tal. E nós vamos ter as nossas etapas de crescimento. Só que as decisões tomadas por esses caras, eles afetam você diretamente. Porque hoje eles são mainstream da direita brasileira. Então são decisões que afetam você diretamente. E é uma gente filha da puta mesmo, tá? Eu vi que você tá... Diga. Um cara falou, é muita ignorância falar que o Lula vai perder em 26. O canal dele falou, quem disse que é ignorância falar que ele vai perder? O Lula tem chance de perder sim a eleição. Não é que tem chance assim. É muito possível que ele perca as eleições de 26, dependendo do candidato. Não trate como... Assim, o Brasil vem mudando. Não necessariamente pra melhor e tal, mas vem mudando. É plausível o Lula perder a eleição, sim, até porque o governo dele atual não vem sendo um grande governo. Não tá o desastre que todo mundo falou. Falaram, agora eu vou lembrar aqui que já falaram pra vocês. Falaram que o Brasil ia virar uma Venezuela, não falaram? Não virou. Não tá bom, tem taxação, a liberdade de expressão tá sendo afetada. Mas não virou Venezuela, porque não viraria Venezuela. E esse é o problema. Enganam as pessoas com histórias fictícias o tempo todo. As pessoas, na realidade concreta, na realidade fática, elas não enxergam isso. A pessoa não está comendo o cachorro dela, ela ainda tem emprego. Inclusive, infelizmente, né, pra muita gente, as malandragens econômicas deles estão mantendo o Brasil num cenário de alienação, que é verdade, tá? Felizmente agora, porque não quero que a vida de ninguém piore, o mundo do trabalho, o mercado do trabalho, tá normal, andando de lado, como já estava andando antes,
tá? Então, ninguém tá morrendo. Então, assim, estão te ludibriando o tempo todo. Então, assim, é possível que o Lula ganhe em 26, assim como é possível que ele perca. Não tem nada definido. Mas vamos ver lá. Põe na tela. Boa tarde, Brasil! Hoje nós estamos dando um recado a muitas pessoas de que homens e mulheres com coração verde e amarelo não desistirão do nosso país. Mas também é um recado, não somente aos poderosos, mas também para nós mesmos, brasileiros e brasileiras, que estavam desanimados, desesperançosos, de que essa geração será marcada por uma geração de homens e mulheres que persistiram e não desistiram. Eu gostaria de chamar o bombeiro para esse direção aqui, por gentileza. Tem uma pessoa passando mal, urgente. Aonde? Levanta a mão, por gentileza. Já está a caminho. Como eu dizia, nós temos diversas pessoas nesse país que ficaram desanimadas. Mas eu quero trazer aqui duas pessoas. Moisés, ele não chegou a ver e entrar na Terra Prometida. Mas teve um jovem chamado Caleb que entrou. Mas se não fosse a força de Moisés, Caleb não teria entrado. Vocês entenderam ó, o exemplo, né? Moisés, que é o homem... Moisés é um profeta no judaísmo, tá? Moisés foi aquele que conduziu os judeus na saída deles do Egito e a travessia do Rio Vermelho, Rio Vermelho tá na Bahia, né? Do Mar Vermelho. Eles se perdem ali e ficam anos rodando até chegar na Terra Prometida, tá? Isso muito, depois a gente pode falar sobre história, se alguém gosta, porque a Bíblia é muito precisa em muitos termos históricos, especialmente quando você já tem os reis, todos os reinos, o reino de Davi, etc. Mas não há registros históricos precisos sobre essa escravidão no Egito e o retorno lá a Canaã e tal, né? E possivelmente devia ser uma história ou de alguma tribo ou de alguém local, mas enfim, isso é uma história legal para depois falar, que temas históricos são bem legais. O ponto a analogia ou a construção que ele está fazendo é que o Moisés é o guia original, o profeta que recebe a lei de Deus, Bolsonaro, mas veja, ele luta e leva o povo, né, no caminho certo, mas não é ele que entra na Terra Prometida. Quem entra na Terra Prometida é Caleb, que é um jovem. Quem é Caleb na analogia, o senhor Rafael Rizzo? O Rizzo não presta atenção. Rizzo, uma coisa clássica que eu já reparei nas lives. Vai virar um meme da live. Eu sempre faço uma pergunta pro Rizzo e o Rizzo não sabe o que eu tô falando, porque ele tá operando alguma coisa ali. Desculpa o senhor Favludino que não tava no PSB. Filhão, aqui tem mais armas também. Não, é que assim... É que sabe uma notícia urgente agora? Eu tô disparando notícias nas redes do BL. Tá. E não consegui prestar atenção, mas me desculpem, vamos lá. O chat tá pedindo essa notícia, já vou botar essa notícia na tela. Tá, a gente vai pôr na tela, mas assim, o que eu quero dizer é... Ele tá falando que o Bolsonaro é o Moisés e que ele, Nicolas, é o Caleb. Ele tá falando o seguinte: houve a luta do Bolsonaro, obrigado Bolsonaro, você nos trouxe até aqui, agora deixa com o jovem que o jovem vai entrar lá. Numa manifestação convocada pelo Bolsonaro. Óbvio que a família Bolsonaro percebeu isso. Desde então, os Bolsonaro estão percebendo isso, mas o que eu fiquei sabendo também de bastidores em Brasília é que as relações entre eles, elas já estão, vamos dizer, saindo, elas estão perdendo a mão. Há uma espécie de uma ciumeira sobre a relação do Nicolas com o Valdemar, com a família, porque o Valdemar, espertamente que ele tá dando muito espaço para lideranças, para expoentes bolsonaristas e grudando esses caras no PL para que eles não saiam do PL. Ele tá querendo que esses caras construam base de prefeito e vereadores nos estados deles e em outros lugares também, claro, para que assim eles fiquem muito arraigados e amarrados dentro do partido e não saiam do partido. Porque vai que o Bolsonaro amanhã, não gosto mais, vou para outro partido. Tá, isso funcionava antes, funciona hoje. Se o Valdemar consegue manter eles no mesmo partido, com as amarrações que foram feitas, fica difícil sair, entendeu? O jogo que o Valdemar faz é um jogo de longo prazo, de manter o bolsonarismo dentro do PL, que é isso que lhe interessa. E o Nicolas joga esse jogo, não só ele, outros bolsonaristas também jogam, tá? Então tem muito, se vocês entenderem, se vocês olharem com carinho, tem muitos detalhes ali. Onde isso que eu tô falando aqui, pode falar assim, Renan, isso aqui que você tá falando não bate. Ora, é do interesse do Valdemar que o Nunes vence em São Paulo, porque foi uma aposta que o partido fez junto com o Tarcísio. Sim, é verdade. E o Nicolas não tá jogando com ele nisso.
Não sei exatamente se tem algum combinado sobre o tema, ou se ele mesmo tá jogando sozinho até nisso aqui, mas isso desmentiria o que eu tô falando do PL. O que eu tô sabendo do PL é isso, né? Se essas informações elas são contraditórias, elas podem se atrapalhar, vou apurar melhor, mas é importante eu trazer isso porque eu não consigo trazer nada absolutamente, vamos dizer, definitivo, tá? A gente tá assistindo agora um movimento, e esse movimento tá acontecendo, e esse movimento vai ter consequências. E assim, entendam, as consequências são as que eu tô falando agora no médio prazo, que é o ano de 2025. Tanto eu quanto o Dirceuzão concordam. As consequências são uma direita rachada e em guerra já em 25. Vamos lá, pode dar o play. Talvez nós não veremos o Brasil prometido, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, verão um Brasil novamente verde e amarelo. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República, e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que o nosso inimigo. Isso daqui é a resposta de quando o nosso verdadeiro líder da nação, chamado Jair Messias Bolsonaro, se levanta, o povo se levanta também com ele. E eu gostaria de finalizar dizendo que a hora mais escura antecede o amanhecer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós veremos novamente um presidente de direita retornar à presidência da República do nosso país. Por que ele não falou, nós veremos Bolsonaro retornar à presidência da República desse país? Nesse dia a gente já começou a pegar, entendeu?